Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Hoje a gente vai falar do nosso sistema de gestão de mão de obras, tá? Então a gente já fez bastante coisa, a gente estruturou muita coisa lá no nosso sistema e hoje a gente veio aqui para o Canva, né, novamente. Eu estou aqui já na base, né, ou seja, no projetinho onde a gente estava trabalhando com as nossas bases secundárias, né, então as folhas secundárias do nosso projeto, que foi onde a gente criou lá a página de turnos, a página de funcionários, a página de folgas, né, a página de matriz de flexibilidade, maquinário, e a gente tem esse rascunhozinho com algumas coisas ali. O que a gente veio criar aqui hoje? Né? Hoje a gente vai fazer a parte de gestão de ordens de serviço. Por quê? Lá no Excel, né, na aula passada, a gente criou a estrutura de ordens de serviço, ou seja, dos dados que a gente vai salvar aqui na nossa base de ordem de serviço das OS, né? Então agora eu preciso ter algum local onde eu possa fazer esse preenchimento, né? Fazer ali essa estrutura de todas as nossas informações, né? E como a gente viu, é informação pra caramba, né? Então a gente vai ter aqui as ordens de serviço, vai ter ali a data da data de criação, departamento, coisa do tipo. Então vai ter bastante coisa ali pra gente poder informar, tá? Então como que isso daqui vai funcionar em si, né? Primeiro passo. Eu vou precisar lá de um layout que me permita ter bastante caixas, tá? Tanto caixas de combinação quanto caixas de texto dentro de uma mesma área, tá? E aí essas áreas em si vão ser as áreas que eu vou utilizar para poder fazer o meu preenchimento, para poder fazer ali a inserção de todas as informações, tá? Então eu preciso de uma área grande agora porque eu tenho bastante informação para ser preenchida. E eu também vou precisar apresentar uma lista onde eu consiga visualizar todas essas informações ao mesmo tempo. E além de tudo, eu preciso também de uma área onde eu consiga fazer os filtros de trabalho. Então, como que eu faria para colocar todas essas informações numa área tão pequena lá como o nosso layout? Simples, eu vou usar a mesma estratégia que a gente utilizou aqui no maquinário. Foi até por isso que a gente já criou um desse, para a gente já ter uma mecânica muito parecida, tá? Então aqui eu vou ter espaço para deixar a minha lista, e aí eu vou fazer também com o formulário secundário a parte dos cadastros de informações e a parte de filtros, tá? Então desse jeito eu consigo fazer com que eu coloque todas aquelas informações, mesmo sendo uma grande quantidade de informações, num formulário secundário, que pode até ser um pouquinho mais feinho, né? Então não preciso me preocupar tanto com o layout dele, porque todo o resto do projeto já está com layout legal. Coisa que a gente já conversou na parte de maquinários. Então essa vai ser a estratégia que a gente vai usar aqui, tá? Então se começou a ficar complicado, vai pelo caminho simples, que isso normalmente vai dar um resultado bacana para você. Tudo bem? O que eu vou fazer? Então eu vou fazer uma cópia, né? Vou duplicar esse carinha, vou trocar o nome dele aqui para não me perder depois. Então esse carinha aqui vai ser ordens de serviço, tá? E aí eu vou colocar aqui também um título, né? Então, ordens de serviço. E aí eu não preciso me preocupar muito com essa parte aqui de botões e tudo mais, porque são os mesmos botões que eu já tenho no meu outro formulário. Então isso daqui facilita a minha vida. Por isso, faz o que eu estou fazendo aqui, olha, tá vendo? Eu criei um projetinho, ou melhor, um projeto no Canva para atender o meu projeto do VBA. Eu criei isso e eu salvo isso daqui. Deixa isso salvo e vai criando páginas novas do como eu estou fazendo, porque isso vai fazer com que você possa usar o mesmo padrão. Isso facilita a sua vida. Você não precisa ficar criando tudo do zero toda hora, tá? Senão você vai dedicar muito tempo e seu projeto vai ficar inviável, tá? Então é muito melhor que você já tenha uma estrutura e copie essa estrutura quantas vezes você precisar, tudo bem? Então esse é o caminho aqui primeiro. Vou vir aqui, vou fazer o download dessa minha imagem, tá? Lembrando que ela tem que estar em JPG, tá? E vou colocar aqui para fazer o download só da minha página atual, que é a página 6 aqui, tá? Então, pronto, e vou fazer aqui o baixar, tá? Lembrando, eu utilizo aqui o Canva na versão Pro, né? Então, porque eu uso muito o Canva, gosto bastante da ferramenta, mas dá para você fazer muita coisa aqui só com uma versão grátis, tá? Lá na nossa mentoria, né, no XDev, lá a gente, além de ensinar você a parte de Excel, de VBA e coisas do tipo, a gente também te ensina muita coisa aqui do Canva para você poder fazer layouts que sejam interessantes aí, ter umas dicas bacanas de como você pode fazer isso, tá? Então vale muito a pena. Quer saber mais do XDev? Entre em contato com a gente, os contatos estão todos aqui na descrição do vídeo, tá? Então lá a gente vai te ensinar tudo que você precisa saber para fazer dinheiro com VBA, com Excel, mesmo que você seja iniciante, tá? Já dá para fazer dinheiro mesmo sendo iniciante pegando projetos, porque tem
aí necessidade, tem demanda de projetos para todo nível, né? Desde a planilha simples lá para você poder fazer um controle de finanças ou coisas do tipo, até aí sistemas mais complexos, como é o caso desse carinha aqui. Para vocês terem uma noção, pelo que a gente avalia aqui, normalmente, tá, os alunos e a gente consegue fazer a pessoa faturar na faixa de R$ 25 por hora se a pessoa for iniciante, tá? Então fazendo projetos mais simples, mais básicos, e consegue chegar ali um pouco mais no nível mais avançado, né? Já fazendo coisas mais estruturadas e com um nível de velocidade bom, tá? Tem isso também para ser levado em conta. A gente consegue chegar a uns R$ 250 ali por hora, mais ou menos, tá? Então, e são projetos que dá para você ganhar nesse caso, e outras estratégias aí que dá para você alavancar ainda mais, mas isso a gente conta lá dentro, tudo bem? Bom, então, enquanto eu tava tagarelando aqui, ele já fez ali o download pra gente. Eu vou lá buscar essa imagem, tá? Então deixa eu até abrir aqui uma páginazinha das minhas pastas aqui para poder pegar a imagem, né? Eu deveria até já ter deixado ela certo, mas não deixei, não tem problema nenhum. Beleza, então eu já recortei elas aqui. Deixa eu vir aqui na minha parte. Opa! Deixa eu encontrar aqui, que fica tanta coisa aqui que eu até me perco às vezes, mas faz parte. Então eu cheguei aqui na página do projeto e já colei aqui a imagem nova. Você vai ver que tem muitas outras aqui, porque são as imagens que a gente já usou. Perfeito. Agora eu vou lá no meu projeto, tá? Então esse projeto aqui, vou vir aqui pro Alt F11, que é o meu projeto a minha estrutura ali do VBA, tá? E eu vou mudar aqui, né, a minha página. Então eu tenho aqui, olha, PG Sistema, né? Então, e eu tenho aqui um outro multipágina que é o PG Mac. Então lembra disso, tá? Eu estou estruturando um multipágina dentro do outro, tá? E é dentro desse multipágina menorzinho aqui que eu vou procurar a página que eu quero alterar. Então agora eu vou vir para a página de ordem de serviço, que é a PGOS. Então olha por que é importante os nomes fazerem sentido, porque senão depois você se perde com essas coisas, tá? Então eu vou vir na PGOS, vou vir aqui, olha, essa página aqui em si, o que eu quero fazer com ela? Eu quero que ela tenha uma imagem, que é a imagem que eu acabei de fazer o download lá. Então eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, eu vou apontar ali para minha pasta em si, tá? Vou até aproveitar que eu já abri ela aqui, ó. Eu vou pegar o caminho, para não ter que ficar procurando lá de novo, tá? Pronto. Dá Enter, e aí eu vou buscar aqui agora todos os arquivos, e aí eu vou pegar aqui a imagem que eu chamei de ordens de serviço. Ok, então ele já veio para cá, e o legal, né, que quando você faz isso, ele já fica aqui com toda a estrutura que você precisava, tá? Então ele já vem do jeito que você precisa. Feito isso, né, próximo passo, eu vou ser um pouquinho mais preguiçoso até, eu vou vir aqui, olha, no PG Mac, vou pegar essa lista, vou pegar essas 3 imagens que eu tenho aqui, eu estou segurando Ctrl, tá, para poder selecionar tudo ao mesmo tempo, e vou dar um Ctrl C. Agora eu vou voltar lá no PG OS, tá, que é o novo, cliquei aqui na minha página e Ctrl V. O que vai acontecer? Assim, olha, eles já ficam meio que na posição certa e é exatamente as mesmas coisas que eu quero, tá? Então eu só preciso ajustar ali a posição e ele já vai ficar todo bonitinho no lugar que deveria estar, tá? Então assim ele já vai ficar com as mecânicas prontas para serem programadas, ok? Outra coisa que eu vou fazer eu vou manter o mesmo padrão de nomes que eu utilizei lá nos anteriores, tá? Então para fazer sentido aqui dentro do meu layout. Então se você não lembra, é só voltar lá no PG. Deixa eu vir aqui em cima no PG. Deixa eu clicar aqui, né? Agora fica mais fácil. Pronto, PG Mac. A minha lista, olha, LT maquinário. O que ela vai ser lá? LT ordens, por exemplo, tá? Aqui os itens, olha, IM add Mac, né? IM filtra Mac, IM limpa Mac. Então essas estruturas aqui são as que eu vou usar lá. Só vai mudar aqui em Mac, eu vou trocar lá por OS, por exemplo, para não precisar mudar muita coisa, tá? Então fica como add, filtra e limpa, tudo bem? Então eu vou voltar aqui para a página correta, agora a página que eu quero trabalhar. Então esse daqui vai ser o IM add OS. Eu vou vir para esse carinha aqui que é o filter. Então, IM filter OS. E esse último que é o limpa. IM limpa OS. Tá? E aí depois aqui embaixo eu vou ter a minha LT, que vai ser ordens. Tá? Então beleza. Agora fazendo desse jeito, ele já vai fazer ali toda a estratégia que eu preciso para poder fazer os meus trabalhos. Outra coisa que eu posso fazer aqui, né? Então se eu vier aqui no meu IM, você vai ver que ele tem aqui, ó, IM Mouse Move, né? Então, e aqui
nesses IEMs Mouse Move eu criei, né? Então lá no IEM Add Mac, adicionar, editar ou excluir o maquinário, né? Então isso daqui é a mesma coisa que eu vou fazer para o outro, tá? Então eu vou até copiar essa linha aqui, olha, Ctrl C, vou vir aqui no Add OS, também vou criar um Mouse Move, tá? E vou colocar aqui um Ctrl V. Então a única coisa que vai mudar aqui é que eu não quero fazer maquinário, eu quero fazer ordem de serviço. Ordem de serviço, tá? E aqui eu posso fazer um texto maior porque é o que vai aparecer lá no meu a minha label de ajuda, tá? Depois eu tenho aqui, olha, eu vou copiar o próximo que vai ser IM, tá? Então aqui fica até mais fácil para você poder fazer. Eu vou pegar o filtro, tá? Então eu vou vir aqui no F, filtro, deixa eu pegar aqui, filtra Mac, tá? Então o filtra Mac, olha, ele tinha esse texto aqui. Então eu vou adicionar agora o filtra OS como Mouse Move, né, no evento Mouse Move, e vou colar aqui. Só que agora, em vez de filtrar maquinário, filtra ordem de serviço, tá? Beleza? Esse daqui eu posso tirar, que eu não vou mais usar, e eu vou fazer o terceiro botão também a mesma coisa, né? Então aqui vai ser o limpa, né? Então tem aqui, olha, o limpa Mac. Vou pegar aqui a informação dele, né? Então essa label aqui, esse caption dele. E vou inserir agora no Limpa OS, que é o novo que eu acabei de fazer. Vou criar aqui o Mouse Move e vou colar essas informações aqui também, tá? E aí, em vez de filtros de maquinário, eu vou colocar filtros de ordens de serviço, ok? Fez isso daqui, fechou essa estrutura, já completo esse carinha. E aí, quando eu fizer aqui, salvar o projeto, rodar o meu projeto, tá? Então F5, acessei ali, se eu vier aqui na guia de ordem de serviço, ele já está aqui com o layout, né? Então já fica certinho, passou o mouse, ele já vai funcionar. E quando você faz aqui a mudança, né, entre a passagem em cima do seu multipágina, né, ele já sabe que ele tem que apagar, porque isso já foi programado antes, tá? Então a gente já montou aqui o layout, a gente já montou a estrutura. O que a gente tem que fazer aqui depois disso, né? O próximo passo é a gente criar o nosso user form secundário, que é onde vão estar todos os dados que a gente vai colocar dentro da nossa ordem de serviço. Isso a gente vai fazer na nossa próxima aula, para não ficar aqui muito longo, porque lá a gente vai ter bastante coisa para colocar, porque são muitos campos, e a gente também vai precisar fazer várias configurações diferentes, porque eu tenho data, tenho hora, tenho descrição, tem um monte de coisa diferente, um monte de informação diferente. Por conta disso, a gente vai ter ali um trabalho um pouquinho maior de fazer esse secundário. E também, do mesmo jeito que a gente fez no maquinário, ele vai servir tanto para fazer a busca, né, então a adição, coisa do tipo, quanto também para fazer filtros ali, para a gente facilitar um pouco o nosso projeto. Tudo bem? Bom, eu fico por aqui, na nossa próxima aula.